Então, o profeta Malaquias ele foi contemporâneo de Esdras e Neemias. Na verdade, ele se situa entre os dois, né? mas colocando historicamente. E então isso remete ao pós-exílico do povo. A mensagem de Malaquias é para uma de judeus que voltaram do exílio, mas na verdade uma geração, já não é uma segunda geração, né, de judeus que haviam retornado e que precisavam de um sacode santo, por causa de algumas questões que nós vamos ver aqui. Então a gente tem aí a datação, né? Todo mundo está vendo, e eu quero só mostrar um esboço geral para a gente entender o que o livro vai tratar, qual a intenção do autor, para a gente começar a explorar, né, mais na perspectiva de ética cristã, alguns temas de Malaquias. Então, podemos passar para o próximo. O primeiro tópico, são 4 capítulos do livro de Malaquias, né? Então, o primeiro tópico temático do livro é sobre a realidade do amor de Deus. Então, a gente tem, por exemplo, Malaquias 1, versículo 2, 3, eu vou ler aqui. Porém, aborreci a Esaú, aliás, 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, ele nos tem amado. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Bom, o que a gente tem que observar aqui é que esse amor de Deus era um amor pactual. Em que sentido? Amor pactual. No sentido que o amor que Deus nutria por esse povo não está no fato desse povo ser um povo tão especial. Em outras oportunidades, né, a gente já falou muito disso, em outros temas da nossa classe, né, de história, mas o fato é que Deus tinha um amor, um zelo pelo seu povo, que era um zelo, um amor próprio do pacto, da aliança. E, aliás, um parêntese aqui, a aliança é um tema muito corriqueiro no livro de Malaquias. Então, o tempo todo é a aliança do Senhor com o povo, é a aliança da lei. O próprio fala do mensageiro, aliás, do anjo da aliança, que é uma referência messiânica, né? Uma referência a Jesus Cristo. O próprio tema do divórcio, do casamento também remete a uma ideia de aliança. Então, é um livro que trata muito a respeito de aliança. E Deus, através do profeta Malaquias, a palavra que Deus dá a Malaquias é uma palavra dura em alguns aspectos, é uma palavra corretiva, mas que conta para um amor, um zelo que Deus tem para com o seu povo, que é um amor pactual. Entendendo o povo de Israel, né, o povo judeu, no caso, como um povo que Deus escolheu com um propósito redentivo. Né? É onde a gente gosta de teologia da aliança, né? É até de forma correta que o Israel no Antigo Testamento, incluindo já o povo pós-rico, os judeus, era a igreja, eles eram a igreja do Antigo Testamento, assim como a igreja hoje é o Israel de Deus, na nova aliança. Então, várias coisas que Deus traz para o povo dele, aquele contexto de Malaquias, são coisas de valores absolutos que servem para o povo hoje. Então, a gente vai ver que por trás das estruturas diferentes, né? Porque ali a gente tinha uma outra estrutura, aí tem outra estrutura, por trás dessas diferenças de estrutura, a gente tem os mesmos princípios, os mesmos alicerces, os mesmos valores. Okay? Então, o amor de pai, a gente tem uma referência até no versículo 6, né? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, Deus vai fazendo denúncias graves, vai fazendo apontamentos que são apontamentos de correção mesmo, e tanto que
No decorrer do livro, a gente vai ter ali a proclamação do juízo de Deus. Ok, podemos passar. Então, a versão do livro, o justo julgamento de Deus. Justo porque o profeta, ele situa esse julgamento como algo justo, algo que Deus tem que fazer por conta da própria santidade dele, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Então a gente tem a certeza da justiça de Deus, ou seja, ela é certa. Ela é tão certa que Deus cobra também a injustiça do povo e a injustiça da classe sacerdotal. Então, a oferta divina da bênção, porque a gente vai lembrar que antes do povo de Israel existir como nação, ainda lá no deserto, Deus fala para Moisés, transmite para o povo, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão colher bênçãos. Mas se vocês não obedecerem à lei, vocês vão colher maldição. Então, essa temática volta para Malaquias, né? E é muito importante aqui porque Deus está dizendo, olha, vocês vão ser amaldiçoados. E é interessante que ele está falando isso para uma geração que voltou do exílio, ou seja, que já tinha experimentado um período onde o próprio exílio foi uma maldição de Deus. Ninguém tem dúvida disso. Ela foi profetizada como juízo divino, né? Tudo dentro dos planos, ou do plano, né, de Deus no aspecto redentivo. Porém, um juízo em relação ao pecado do povo, a desobediência. Ok, então a gente tem também a importância de servir a Deus. Aqui é muito importante porque de muitas pessoas dizendo, principalmente para tentar desconstruir a teologia do dízimo, né? Porque para muitas pessoas, quando fala Malaquias, dízimo. E a gente vê esses erros até nas nossas lideranças às vezes, né? Malaquias é sinônimo de dízimo. Você não, dificilmente você vê uma mensagem em Malaquias. Então, assim, mas o que acontece? Para muitos que querem Gabriel, desconstruir. só uma coisa assim que eu estava pensando aqui enquanto você falou e a questão do cativeiro como maldição. É interessante a gente ver que existe um outro contexto de cativeiro em que foi providência de Deus, né? Quando o povo foi para o Egito e depois acabou ficando lá como cativo, né? Mas foi uma forma que Deus proveu para poder manter, né, as tribos, né, existindo numa situação de crise, né? E Deus providenciou para que não só eles existissem, mas que eles persistissem, se multiplicaram, enriqueceram, e depois Deus os tirou de lá para entregar de volta a eles o que ele havia prometido desde o início, né? Da mesma forma acontece aí no exílio da Babilônia, mas num sentido diferente. Deus, apesar de dizer que eles iam ser cativos por causa dos erros deles, Deus, da mesma forma, promete uma redenção, né? E já de antemão conta a história daquilo que seria, né, o retorno do povo para Jerusalém, como símbolo da terra prometida também. É interessante a gente fazer esses dois contrapontos de cativeiro, né? Porque Deus usa uma mesma situação com contextos diferentes. Sim. Não, e é legal, porque, por exemplo, bem lembrado o exílio, né, do Egito. O caso do exílio na Babilônia, por exemplo, do povo de Judá, a gente vê que, né, os profetas que gritavam, né, para o povo, né, Jeremias, né, por exemplo, Isaías antes. Aliás, Jeremias é o nome mais adequado aqui para esse caso. As alertas, né, que Deus estava dando para o povo. Então a gente entende como um juízo, mas a gente não pode ignorar esse paralelo, que é muito importante, né? Ao mesmo tempo que Deus julga o povo, lembrando que até a ideia do amor pactual, lembrando do pacto que ele tem, ele vai ao mesmo tempo provendo, ao mesmo tempo que é juízo. Esse parece um paradoxo, é muito interessante, faz parte. Aliás, a Bíblia é cheia de paradoxos. Lembrando que paradoxo não é contradição, né? Contradição, paradoxo é outra. E esses paradoxos são importantes, esses paralelos, né? Então Deus
julgou o povo, mas Deus também abençoou o povo. Tanto que a gente pode dizer que há uma formatação diferente agora do povo de Deus. E essa nova formatação, nos mesmos valores, vai ser, de certa forma, o pano de fundo para o surgimento do Messias, para o aparecimento do Messias. Né? Então, tudo vai convergindo para o propósito eterno de Deus, para o decreto de Deus, para a redenção humana. Sendo que Israel, né, o povo de Deus, tem um papel central, né, até a condução dessa nova aliança. Ok. Então, a importância de Deus. Eu até dízimo, a gente vai falar um pouquinho, espero que dê tempo, porque é um assunto que está dentro de Malaquias, né? E é muito explorado. Mas alguém, uma vez, né, um teólogo aí até conhecido, tentando desconstruir o teísmo que existe em Malaquias, disse que Deus o propósito do livro é tratar com a classe sacerdotal, e isso não é verdade. O livro tem uma palavra muito específica para a classe sacerdotal, claro, mas o Malaquias fala para o povo, né? Ele cobra da classe sacerdotal, ele cobra do povo, e a importância de servir a Deus é um tema também que existe dentro do livro. Então, a ideia de serviço e culto, né, tem a mesma raiz, inclusive. Ela não estava voltada só para a classe sacerdotal. Oficialmente, o culto pertencia, era uma responsabilidade da classe sacerdotal. O ato de um israelita levar um judeu, levar uma oferta, levar um sacrifício, faz parte também do culto, do serviço que ele era responsável. E é a cobrança de Malaquias. Isso estava sendo negligenciado. Podemos passar? Sim. Então, um século depois de os judeus retornarem à sua terra natal, muitos deles se tornaram complacentes e menos devotados ao Senhor. A gente pode dizer que há razões para isso. Vamos passar um pouquinho, a gente vai ver sobre isso. Então, por intermédio do profeta Malaquias, o Senhor, então, há um declínio do comprometimento dos judeus para com Deus. Talvez aqui essa frase está próxima da ideia central. Então, o declínio do comprometimento. Vai passar, então, dos judeus para com Deus. Deus está cobrando, olha, vocês são negligentes. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa observar no livro. Israel, a infidelidade. Então, Israel achou muito certo o julgamento de Edom, unido à Babilônia contra Israel no tempo da queda de Jerusalém. Então, o povo achou certo que Deus julgasse Edom conforme os seus estatutos inquebráveis. Mas aqui tem uma coisa interessante para nós já a nível de aplicação. Mas não se conformava com a ideia de que seria justo o julgamento de Israel pelas mesmas leis. Então, o que a gente está dizendo aqui? O povo de Israel, o povo judeu, aliás, eles queriam o juízo das nações inimigas, das nações que estiveram envolvidas com a queda, além, por exemplo, mas eles achavam muito péssima, aliás, a ideia de um julgamento para eles. Então, passando o slide, a gente pode identificar o seguinte: é sempre mais cômodo apelar para o juízo de pecadores. Aqui, a parte da aplicação para nós, para os nossos dias, lembrando que nós somos que é o Israel de Deus, a gente vê isso acontecendo no nosso meio muitas vezes quando nós não participamos desse pecado. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, que é uma experiência amarga, mas de querer o mal do outro. Isso começa do governo, de governos, aliás, né? De vizinho, de parente. A gente acha que a pessoa merece castigo. Por exemplo, a gente quer que Deus faça o castigo por nós, né? Sim, e Deus faça o castigo por nós. No entanto, a gente às vezes não percebe que as causas que a gente julga serem merecedoras de castigo no outro são as causas que existem em nós. Então, por exemplo, a gente sempre está
falando de um governo corrupto, de um governo boçal, a gente sempre com as boçalidades que a gente no nosso dia a dia, mas a gente não percebe que a nossa boca às vezes um reino de boçalidade, ou que há corrupção em nós, mínima parece, mas há corrupção. E que as pessoas que a gente coloca lá saem do nosso meio. E o que a gente não quer, né? O que a gente que não é agradável para nós, no vizinho, no parente, no colega de trabalho, no patrão, seja lá, até no esposa, né? São questões que também existem em nós. E Ô, Gabriel, sim. assim, eu acho engraçado que aqui no Brasil, né, eu falo da experiência daqui, né, sem síndrome de vira-lata, mas é um negócio engraçado, que aqui a impressão que dá é que os políticos brotaram do chão e chegaram lá, né? Ninguém lembra que no dia da eleição você vai lá, você dá um nominho, você fala que, ó, vou votar no fulano, e nunca mais você tem notícia dele. Sim. Eu, assim, algumas pessoas, quando a gente vai discutir política, eu falo assim, olha, eu te desafio a me dizer em quem você votou na última eleição, não vou nem falar das anteriores. E a pessoa sequer lembra em quem votou, né? Convenientemente esquece, assim, e aponta a corrupção que está lá. Sim. Mas não assume que ele também faz parte desse esquema que colocou aquele indivíduo lá. É verdade. Não, até assim, em relação a voto para presidente, para prefeito, para ainda porque existe um fato muito grande de algumas pessoas, é capaz de elas lembrarem sim. Agora, pergunta qual vereador que ela votou, qual deputado estadual, qual deputado. Então, assim, ela não sabe, porque não há um comprometimento com isso, né? Não, muitas pessoas não sabem nem o que eles fazem. Então, assim, é complicado. Então é isso. É jogo de interesse, né? E de certa forma o povo de Israel caía nisso e começou a cair nisso após o exílio, né? Então é interessante, já que a gente falou de paradoxos, né? De paralelos, é interessante observar que ao mesmo tempo que o Judá se torna uma nação, a ideia da lei, gente, a ideia da lei, tanto que as seitas que vão surgir depois, né? O Flávio já deu essa aula aí várias vezes, né, sobre o surgimento aí das seitas lá no povo judeu, né, os fariseus, enfim. Todo esse contexto fez com que o zelo pela lei se tornasse muito grande, a ter uma série eu esqueci o nome agora, que é uma série, é um conjunto de leis, de legislações que são, vamos dizer, que extrapolam a própria lei revelada. É o que? O Talmud, Mishnah, essas coisas que os judeus... Isso, sim. E que Jesus, de certa forma... A jurisprudência, né? Sim, ao mesmo tempo que existe essa pressão e esse zelo lembrando da própria desgraça do cativeiro, né? Porque, de certa forma, foi, né? Mas, ao mesmo tempo, há um relaxamento em outras partes. Um relaxamento, né? Do povo e da classe sacerdotal. Então, esse paralelo é importante também a gente observar. Então, por exemplo, seguindo aqui o slide, os corruptos, os lascivos, os merecedores de juízo devem ser punidos. É o que a gente pensa, né? A gente quer o juízo. Agora, quando o nosso, o que a gente quer para nós? É misericórdia. Gente, eu já fiz muito isso. A minha vida cristã, eu tenho experiências nisso. Nós temos que orar por você, Gabriel. Tem que orar. Ainda bem que é só você que faz essas coisas por aqui, então nós temos que orar. Ô, Robson, aproveitar enquanto isso, perguntar uma coisa para você. Aqui fala assim, Deus fala assim, se um de vocês fechasse as portas do templo, o templo, ele já tinha sido reconstruído, já havia esse ritual que tinha no templo, já estava acontecendo de novo? Sim, Malaquias é um dos mais tardios, né? Dos escritos mais tardios aí. Então, já havia sido restaurado o culto. Se você observar aí, a gente já está falando do povo de volta já há bastante tempo,
né? Malaquias está falando, né, já há um bom tempo, depois que eles retornam, depois da reconstrução. Tá. Os profetas menores são mais ou menos em ordem de período, tá bom. assim. Então, Malaquias, ele não é o último livro do Antigo Testamento à toa, não. Porque ele realmente é a última palavra profética antes de a gente entrar naquele pedaço do período interbíblico, né? Entendi. Então, quando ele vai falar, Malaquias escreve já quase 100 anos depois, né, do retorno do primeiro grupo para... Foi, o Gabriel falou. Agora que eu entendi. Ele falou segunda geração, eu achei que era a segunda geração de quem viveu na Babilônia, a segunda geração do povo que estava em Israel de volta. Sim. Isso. Muito bom. Obrigada. Tá aí o professor, gente. Agora não... Tá bom. Então, em Israel, todo mundo sabia de cor os 10 mandamentos. Fazia parte do aprendizado do povo. Então, o primeiro mandamento, com promessa, inclusive, aliás, o primeiro mandamento com promessa é o quinto, que é honra a teu pai e tua mãe. E aqui Deus já começa a, de certa forma, a cobrar do povo essa desonra, né? Então, a gente vê no versículo 6, que Deus estava sendo desonrado pelo povo. Deus sendo esquecido. Então, se Deus era de fato o pai deles, explicava a triste verdade que eles não lhe davam a honra que merecia. Pode passar, por favor, Robson. Vou tentar correr com essa parte aqui. Então, há todo um fingimento de inocência. Quando eu fiz isso, então, é uma postura que não expressava o arrependimento. E aí está uma coisa que a gente precisa explorar também. Quando a gente fala de uma vida cristã, quando a gente fala de uma ética cristã, a gente está falando de uma ética conforme o reino de Deus. A gente não pode divorciar a ideia de ética cristã sem a ideia de reino de Deus. Então, o reino de Deus tem uma ética, tem um conjunto moral, como for. Então, a gente vê, por exemplo, as próprias bem-aventuranças, né, são modelos de vida cristã. E a gente vê que elas só são possíveis dentro de uma transformação pessoal. E a gente vê que aquela geração exílica, boa parte dela não experimentou ainda um novo coração. Né? Um novo coração, um coração voltado para Deus. E aqui eu quero até fazer um parêntese muito, assim, que eu acho muito interessante para nós, importante para nós, é que quando a gente fala de arrependimento, conversão, até de regeneração, no Novo Testamento, a gente tem que entender que, da mesma forma que Deus salva o indivíduo hoje, na Nova Aliança, ele salva no Antigo Testamento também. Né? Apesar do sacrifício, de toda aquela estrutura religiosa, a operação dita especial do Espírito Santo era feita. Então, Davi expressou arrependimento, há elementos de regeneração no Antigo Testamento, enfim. Então, a gente vê que era um povo que tinha um coração ainda tratado. Aí a gente pode entender que, então todo o povo estava condenado? Não, existiam os verdadeiros filhos de Deus ali. Mas a denúncia é que a nação, ela estava corrompida, ela estava negligenciando aquilo que Deus tinha revelado, aquilo que Deus tinha colocado como lei. Né? Então, era uma falta de zelo, um relaxamento, um desprezo pela vontade de Deus, que, até pegando aí o que a gente havia falado, né, coisas que não acontecem no nosso meio. Glórias a Deus que... Né? A gente tem o povo de Deus, ele não negocia nada, ele não relaxa com nada, ele não despreza a vontade de Deus. Então, assim, a gente está tranquilo nisso, né? A gente fica até abismado, porque como que o povo do Antigo Testamento fazia isso, né? Então, as tantas teologias que existem aí, pois é, as tantas teologias que existem aí, né? Nocivas, inclusive, a gente vai vendo que o caráter
né, ainda é um problema do cristianismo. Né? Há tantas teologias, filosofias cristãs, há tantas filosofias de liderança, há tantos líderes, né, que a gente percebe que, além do realmente do desprezo pela vontade de Deus, há também toda uma deturpação da vontade de Deus. E que não é por ignorância não, tá, gente? Não é por pura ignorância, não é por maldade mesmo. Então, esse é um problema, ou seja, há toda uma distorção para atender o próprio ego, as vontades, a própria ideia, as próprias visões. Esse problema de visão em particular é um problema sério, né? Então, muita gente caindo aí, né? Colocando Deus, né, como algo à parte, pode ser utilizado ou reutilizado, né, dentro dos interesses pessoais. Podemos passar? Pode passar, Robson, por favor, o próximo slide. Então, a gente tem que fazer o necessário com os nossos dias. Desprezo pela excelência. Pode ser o anterior. Isso. O desprezo pela excelência do trabalho. Deus estava cobrando da classe exatamente isso. E como eu disse, não somente a classe sacerdotal, porque o que Deus também dizia ali através de Malaquias é o seguinte: olha, vocês estão... Ele cobrava da classe religiosa, mas também cobrava do povo. Olha, vocês estão trazendo ofertas que vocês não entregariam para reis, para governantes, mas para mim vocês entregam, né? E de certa forma nós podemos cair nesse erro hoje. Em que sentido? Em vários sentidos. O que Deus tem para nós hoje no contexto da igreja? Por exemplo, dons, talentos e ministérios. Eu não sei se eu já disse na classe de história, nas vezes que eu dava aula, mas eu sempre digo, aqui no meu GECOI, Santa Luzia, que todo cristão tem ministério. Todo cristão tem dom. Se falar que não tem, eu vou te pedir para questionar por quê? Porque a ideia de corpo de Cristo e de igreja orgânica inclui a ideia de todo crente ter uma função nesse corpo, porque ele é cheio do Espírito. Então ele tem subsídios e também dons, né, para isso. Então todo cristão tem algo que deve ser feito. E quando isso é negligenciado, você não está negligenciando apenas um aspecto do seu chamado, mas a Deus, quem deu o dom para você. Isso é um problema sério. Quando você até dispõe seus dons, mas faz de forma relaxada também, que aí é outra questão, você está negligenciando não aquele trabalho especificamente, mas a Deus. A gente tem que entender a obra como obra de Deus. Quando o missionário vai para o campo, ele tem que fazer isso para Deus. É a missão de Deus, não é dele. Né? Não é nossa. A escola bíblica não é nossa. A gente faz com muita tranquilidade que isso aqui é uma obra de Deus. Por que é obra de Deus? Você não vai ler na Bíblia que está escrito, né? Fareis escola bíblica. Não, não tem. Mas há todo o princípio que norteia essa prática. Né? E é da vontade de Deus que o povo dele seja instruído pela palavra, que é o que Deus também vai cobrar dessa geração aqui em Malaquias. Por exemplo, a classe sacerdotal era responsável pela pedagogia, pela didática, pelo ensino. E a gente tinha um povo ignorante. Há igrejas com membresia ignorante, por uma liderança que negligencia o ensino. Que, aliás, até em alguns casos, precisa do ensino. Precisa do ensino. Então, Gabriel, e é interessante porque existem situações onde a membresia ela não é instruída por uma questão usando adequadamente a palavra, mas de ignorância geral, da liderança também, né? E existem situações em que a liderança, de forma absolutamente intencional, né, pecaminosa, mantém as pessoas na ignorância. Né? Então, há muitas vezes o interesse claro da liderança em manter as pessoas sem conhecimento. Né? E isso é uma coisa que às vezes assusta a gente,
porque às vezes a gente tem uma prática, a gente está mais acostumado com a situação, vamos dizer assim, inversa, de uma liderança que investe na formação bíblica, mas existe e assim, não é pouco comum, não é pouco comum. Não. Eu vim desse contexto, sem dar muito detalhe, mas eu vim de uma igreja que tem toda uma estrutura excelente, uma igreja rica, que centraliza todos os recursos em um ministério só, no Espírito Santo. É uma igreja muito rica, envolveu num escândalo de milhões, 24 milhões sumiram, como se some R$24, e investiu até tem um site, tem todo um sistema, agora até comprou programa na Rede TV, sei lá, horário na Rede TV, enfim, mas assim, com um objetivo claro de ensinar, porém só dentro de uma caixa, e não permitir que a heresia busque ensino em instituições como a Igreja Presbiteriana, algumas igrejas batistas, instituições sérias. Então, você não pode fazer um seminário, você não pode... Enfim, Se você chega num lugar desse com as institutas de Calvino, você é colocado no cantinho, recebe algumas... Enfim, é desse jeito. Isso aconteceu comigo, inclusive. Inclusive escutando Hernandes Dias Lopes, que é mais assim, light, tranquilão, tem um bom título com o meio pentecostal, e assim, esse grupo que eu vim. Então isso acontece, porque há todo um objetivo também de distorção e de manutenção de um sistema. E esse é um problema. Não era bem o caso dos sacerdotes aqui, nesse contexto de Malaquias. Não era bem esse o caso, mas era um caso de negligência mesmo. De devoção sincera, de devoção honesta. É o mesmo tipo de gente que Jesus vai encontrar. É o mesmo tipo de gente que Jesus vai encontrar. Zelosa, mas com os outros. Não, você não pode errar. Mas você mesmo não. Por exemplo, você se esquece de uma pessoa falar que não jejua. Olha, como é que pode? Isso é um absurdo. Você não é crente. Mas você lembra a última vez que você fez um jejum? Então, aí que está a questão. Esse é o problema dessa classe religiosa. Ok. Então, é uma religiosidade sem adesão séria. Como, por exemplo, Jesus não... Eu gravei um vídeo, gente, eu virei youtuber agora. Eu gravei um vídeo falando sobre... Aí eu até expliquei lá em Lucas 11:42, Jesus não critica o dízimo, mas ele critica a religiosidade vazia de quem pratica o dízimo, que era no caso dos fariseus. Muito pelo contrário, ele elogia o zelo deles. Mas ele denuncia o zelo vazio. Agora, a questão de Malaquias aqui é que não existia nenhum zelo. É mais sério. Não existia nenhum zelo. As coisas estavam acontecendo assim, de qualquer modo. Então, vamos lá. Então, a indignação de Deus, dignidade da classe sacerdotal. Aqui eu vou focar só na classe sacerdotal por enquanto. Indignação de Deus estava indignado, mas ao mesmo tempo tratando com uma classe que já estava vivendo na indignidade. Podemos passar. Então Deus apontou para um tipo de animal que eles ofereciam como sacrifício. Os animais coxos, enfermos, eram trazidos. Ou seja, eu até citei aqui, coisas que eles não ousariam oferecer para o governador ou para os príncipes do povo. Mas vinha para o Senhor. Gente, isso começa hoje, falando de nós, isso acontece muito conosco. Vou nem falar dos outros, vamos falar da gente. A gente, às vezes, vamos falar de contribuição aqui. São parênteses aqui para contribuição. A gente muitas vezes dá o que sobra. Não levem para o lado pessoal, não, tá? Não estou falando que um de nós aqui faz isso. Mas nós, no geral mesmo, a gente costuma dar o que sobra. A gente, agora falando de serviço, a gente não dedica tempo. Vamos falar agora de devoção particular, pessoal, vida piedosa. Muitos não se preocupam com uma vida de oração, se preocupam com uma dedicação no estudo da palavra, uma leitura devocional da palavra, enfim. Muitas pessoas não são membros da igreja, mas não frequentam, não têm um zelo pelo culto. Lembrando que o culto público eu posso dizer assim, usando essa palavra assim, sem medo, tipo de ordenança, ou seja, o congregar, pelo menos, como a gente vê em Hebreus 10,
tá no imperativo, né? A gente precisa, mas muita gente negligencia isso, né? Então, o Novo Testamento, Paulo vai, né, indicar a mesma coisa. Quem abrir 1 Coríntios 11, 28, 29, pode ler, por favor, só para a gente poder ver o exemplo lá de Paulo. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Então o povo estava acumulando para eles mesmos uma série de indignidade, né? Então eles estavam se tornando cada vez mais indignos diante do Senhor. Podemos passar. Aqui é uma questão que não está nem no livro que a gente usa como base, né? Mas uma ideia aqui que a gente pode explorar também, que é o choque de gerações. Então a gente vê em Malaquias, no capítulo 1, no 11, versículo 12 e 13, que... vou ler aqui. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que não merece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canta? E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Então é evidente que nos dias de Malaquias, os netos dos crentes que saíram da escravidão babilônica, acho que essa escravidão aqui é uma palavra um pouco forte, mas, enfim, o cativeiro, eram de laia. Então os avós ainda estavam chorando por gratidão, né? A gente vê, não sei se foi com Esdras ou Neemias agora, me fugiu, mas é com Esdras, né? Quando vem ali a situação já no pós-exílico, eles choram, eles levantam a voz, enfim, há todo um quebrantamento, mas agora não. Essa geração que sai era uma geração acomodada, achavam os cultos enfadonhos, não estavam as pregações que os velhos estavam tanto, eles bocejavam no culto. Inclusive, esse trecho está no livro mesmo. Eles anelavam o fim. Gente, eu vejo gente hoje da igreja fazendo isso. Filho de crente que não tem assim menor interesse pelo culto. Agora, o grande problema disso, que para nós, é que isso começa em casa. Esse é um defeito que veio lá do exílio. Lá os pais vendo o culto e a meninada travada no celular, no joguinho. Exatamente. Sim, é isso. E no presencial a gente vê isso também. Não há um interesse. É aquela vontade de acabar. É igual quando eu ia para a missa, os pais. Outro negócio chato. Eu ficava perguntando, quando é que vai acabar? Eu levantava, sentava, e aquela esperança sempre renascia, né, de ir embora. Mas isso acontece porque não existia o ensino. Não existiu o ensino e hoje, para muitos, não existe o ensino. O que acontece? A gente vai, então, formando... Olha só o perigo disso. A gente vai formando uma geração. Se hoje... Aqui, eu estou reconhecendo aqui o quê? Eu não conheço a situação dos outros aí, né? Quem é mãe, enfim. Mas vou falar aqui por mim, pelo Robson, né? O Flávio, a própria Marileia, eu conheço. Se a gente negligencia, se bem que a Marileia já está com os filhos já criados, né? O Robson praticamente. Mas se a gente negligencia hoje, Flávio, por exemplo, se a gente negligencia hoje o ensino, a educação dos nossos filhos, a gente vai ter netos que não vão servir o Senhor. Esse é um risco. A não ser que Deus tenha misericórdia, tenha um plano específico. Mas eu não estou falando isso. Estou falando de negligência. Então, a gente não pode tira da gente a culpa, né? Não tira a culpa. Se Deus lá na frente consertar o caminho, né, eventual caminho errado que os nossos filhos tomem, claro, isso, né, é misericórdia dele para eles, né, mas não isenta a nós da culpa de sermos os responsáveis pela formação deles, né, na palavra e no entendimento espiritual.
Sim, sim. Não vamos esquecer que o batismo para nós hoje é o que a circuncisão israelita naqueles dias. Então havia um compromisso de introdução à fé. Gente, o israelita, criança, aprendia com os pais. Esse conceito de sinagoga vai nascer depois e tal, mas, aliás, exílio, né, de certa forma, mas é uma educação que vem do lar. Né? E essa tendência hoje, agora, um compromisso. Eu batizei minhas 2 filhas. Eu tenho um compromisso da educação cristã. Vai começar aqui. Depois elas vão ser introduzidas, né, nas classes da igreja, mas começa agora. Ok, vamos passar? Preparei uma aula para 1h30, né? Vamos ver se... Já estou preocupado já com o tempo. Então, de quem é a culpa? A culpa, eu vou aqui, né, dizer de forma mais objetiva. A culpa era de todos, da classe sacerdotal, mas também de todo o povo. Assim como nós hoje, a gente costuma... assim, graças a Deus, a 8ª igreja é uma igreja que a gente pode falar sem medo, que é uma igreja boa, uma igreja que a gente vê que boa parte da liderança é uma liderança comprometida, né? Eu não vou falar toda ela, né? Mas eu vou falar, boa parte é comprometida com o ensino. Mas a gente vê que em alguns outros casos, né, a transferência de culpa, né? Mas a culpa é do pastor, a culpa é do presbítero, a culpa é da liderança, né? Mas a gente tem que observar que a denúncia que Deus tinha para a classe sacerdotal era a denúncia que Deus também estava, né, fazendo ali para o povo. Ok, podemos passar. Deixa eu ganhar um tempo aqui. Então, segundo ponto aqui, a reprovação. Ok, ali foi reprovada por Deus. Deus estava reprovando a liderança. Não que ele estava destruindo aquela liderança, não. Ele estava reprovando, mas ele estava chamando também para o arrependimento. Ele diz, eu não tenho prazer em vós. Gente, no juízo, que nós vamos passar por ele, inclusive, nós vamos talvez ouvir isso. Espero que não, né, não seja o nosso caso, mas muitos vão ouvir. Eu não tenho prazer de vós, a parte de mim, vai para o lado de lá. Né? Então, esse exílio de 70 anos foi o cumprimento da palavra de Deus. Já no tempo de Moisés, 700 anos antes, Deus tinha estabelecido o princípio que a obediência traria bênção divina, enquanto que a desobediência iria acarretar o que é a maldição. Lá em Deuteronômio 28, a gente vê isso. Então, o que acontece? Aquela liderança estava acumulando maldição, inclusive maldição para o povo. Bom, podem passar, a gente vai falar disso mais para frente. Então, a lei adverte especificamente a respeito do exílio. O Senhor espalhará entre todos os povos. Então, já existia uma profecia, né, em relação a isso. Então, na Babilônia vai cumprir o que Deus havia prometido. Né? Então, menos de 100 anos depois da volta do exílio, Deus tem que advertir de novo o povo sobre os mesmos problemas, que é o problema da obediência ou da desobediência. Né? Podemos passar aqui também. Vamos ganhar um tempo aqui. Tem outras coisas para a gente falar aqui. Então, gente, o negócio todo, oração. O que Deus estava pedindo não era... Aí é uma questão muito interessante. Em outros profetas a gente vê Deus falando, olha, eu não tenho prazer em sacrifícios. Meu negócio não é a perfeição do sacrifício em si. A questão é o coração. Porque para você pegar um animal perfeito, em esse zelo, não está no animal, mas no seu coração, na sua prontidão, na sua devoção para fazer isso. Então, né, quem cumpre a lei de Deus sem vontade não tem prazer nela. Agora eu quero convidar vocês aqui para uma reflexão para os nossos dias, no contexto de nova aliança. Quem não tem prazer na lei de Deus não vive, não vai viver e nem sabe o que é a ética do reino. Porque a ética do reino só é vivida de forma deleitosa. Aí aqui, por exemplo, o salmista, como eu amo a sua lei. Muitas pessoas hoje tentam fazer uma cura, um divórcio, né, entre lei e graça. Isso é muito perigoso.
A lei não anula. Aliás, a graça não anula a lei. Eu estou falando aqui, estou esquecendo aqui os aspectos cerimoniais e civis, né? Alguns. Estou falando aqui da lei como vontade de Deus, como expressão do caráter santo de Deus. A graça nos auxilia a cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, os mandamentos continuam válidos. Aliás, Jesus até deixa eles mais difíceis, né? A partir do nosso coração. Enquanto na lei você só só era configurado adultério na prática, não, o adultério já está configurado no coração, no desejo de adulterar, na cobiça, enfim. O que acontece? O deleite é muito importante aqui porque só pode viver essa ética do hino, ou seja, fazer a vontade com integridade, quem tem alegria no coração para assim fazer. Então é como o salmista diz, eu amo a sua lei. Então a vida segundo o reino de Deus não se vive por puro dever. Aqui é uma questão importante. A gente não é kantiano no sentido filosófico da coisa, né? A gente não faz por puro dever. A gente faz por assentimento mesmo, deleitoso. Nós amamos a Deus. E é o que Deus estava cobrando do povo. Olha, vocês não me honram mais. Honra. Que honra é mais atitude do que sentimento. Mas Deus está dizendo, aliás, não é nem sentimento que Deus está cobrando do povo, mas uma honra, uma decisão que acontece, são atos que acontecem, que acontece a partir de um coração que se deleita em Deus, que tem prazer na lei de Deus, que reconhece aquilo que Deus é. Isso é importante. Podemos passar. No reino de Deus, o culto e o serviço são marcados pela fidelidade, voluntariedade e pelo deleite. Aqui é muito importante, mesmo aqueles como a classe sacerdotal hoje vivem do evangelho, assim, os pastores que são integrais, os missionários, mesmo eles que são integrais, vamos dizer assim, entre aspas, são os profissionais, o serviço precisa ser voluntário. Porque a voluntariedade não está no fato de você receber ou não o serviço, ser sustentado ou não através do serviço, como era a classe sacerdotal nos dias de Malaquias. Aqui não é o coração, um coração que tem a voluntariedade, além da fidelidade e do deleite, ou seja, a disposição para fazer. É o que acontece no nosso trabalho. Todos nós aqui temos as nossas profissões. Mas então, nós temos as nossas profissões, né? Temos aqui nossas tarefas, né? E elas precisam ser feitas de forma também voluntária, mesmo que seja, né, num âmbito profissional, que tenha salário envolvido, enfim, a gente trabalha querendo nosso dinheiro, né, no final do mês, tem tudo isso, mas mesmo assim, Deus nos chama para um serviço que sempre voluntário e deleitoso. Ok. Então, a gente vai ver em Malaquias do 1 ao 9 a negligência da lei. Vou pedir uma pessoa para ler para nós Malaquias 2, do 1 ao 9. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei o excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos.
Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Ok, olha só que coisa. Então a gente tem aqui todo de negligência e de reprovação de Deus. É até interessante no versículo 5, parece que Deus expressa esse aqui é claro, né? Entre aspas, uma saudade do tempo de Levi. O que Deus quer mostrar para eles? Olha, eu tinha uma aliança e tenho uma aliança com vocês, mas hoje vocês estão vivendo de forma indigna e desprezível. Agora, todo esse conjunto de coisas que a Marileia leu aponta para uma coisa muito assim comum hoje nos nossos dias também, que é o desinteresse próximo. Então, os defraudadores, os roubadores de Deus, aqueles que negligenciavam o culto, eles estavam desprezando o próximo, porque olha só, eles eram responsáveis pelo ensino, pela instrução, pela aplicação da lei da justiça. E isso tudo estava sendo desprezado, ou seja, o povo estava aquém. Agora, quando a gente olha e vê que isso é para classe tal, a gente faz um link talvez muito rápido com o meio pastoral hoje. Mas essa não é a verdade por trás de Malaquias. Essa mensagem ela é universal. Essa mensagem é para nós, porque a gente está partindo de um pressuposto aqui muito importante. Todos nós aqui somos cristãos, certo? Nós aqui temos ministérios, certo? Nós temos responsabilidades no nosso lar, certo? Nós temos um testemunho para zelar. Aqui tem uma coisa, né, muito interessante e dura também, a questão de ser tropeço. Nós podemos ser tropeços para as outras pessoas. Nós negligenciamos aquilo que Deus nos deu para fazer ou aquilo que Deus colocou em nós. Com o título de cristãos, com o título de evangélicos, seja lá o que for, nós fazemos pessoas escandalizarem às vezes conosco, né? Com aquilo que a gente não vive, com aquilo que a gente ignora, enfim. E, então, há uma ausência de temor muito grande, isso é muito sério. É claro que, bem específico, isso aqui serve para a igreja cristã. Isso serve para mim, que eu tenho a intenção de ser futuramente um pastor presbiteriano. Isso serve para mim, isso tem que me causar temor. Agora, isso serve para todos nós também, dentro das esferas de atuação de cada um. Então, há um descuido com o ensino, há uma aplicação imparcial, aliás, uma aplicação parcial da lei. Aqui esse imparcial está errado. Ou seja, há uma parcialidade. Podem notar uma coisa, a parcialidade ela sempre vai atender os interesses dos mais ricos. A questão da lei dos juízes parciais vai sempre atender às classes de maior poder aquisitivo, poder econômico, porque é a questão, né? É a dança. Essa música da corrupção ela já tá sendo tocada há muito tempo. Então, por exemplo, você não vai ver ninguém distorcendo a justiça para atender o pobre. Alguém consegue citar um exemplo do Brasil, por exemplo? Alguém na justiça para atender o pobre? Algum hobby judiciário aí? Nunca vi. Isso acontecia também naquela sociedade. Né? Então, há todo o interesse, né, enfim, era uma aplicação parcial. E isso para Deus é desprezível, porque Deus é justo. Ô Gabriel, puxando uma coisa recente aí, o caso lá do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né? Por que deu tudo isso? O George Floyd não foi o primeiro nem o último a sofrer esse tipo de coisa. Não. Mas o que aconteceu? Uma vez que ele morreu, foi feita a autópsia lá pelo pessoal, né, indicado da polícia, falando que ele sofreu um ataque cardíaco. Mas, por causa do vídeo, como o vídeo foi veiculado, a família pôde pedir na justiça uma autópsia de outro lugar, que foi o que revelou que ele morreu por estrangulamento. O caso dele, assim, talvez seja o princípio para muitos outros, porque, assim, através do que foi gravado,
ficou uma prova cabal da discriminação que os negros estão sofrendo dentro dos Estados Unidos. Então, assim, eles conseguiram isso por causa de uma vaza que teve na lei, né? E como eles tiveram uma prova ali de que ele foi coagido né, e agredido, aí eles puderam fazer isso. Mas se não fosse isso, ia ser mais um dos muitos que acontecem todos os dias. Sim, sim. E até fazendo um link aqui com o que aconteceu recente também no Brasil, a morte daquela criança, né, da negligência daquela patroa. É claro que isso aí tudo está sendo discutido e tal, mas enfim, o que acontece é que se fosse o contrário, né, o mesmo conjunto de leis ia ter um peso diferente para a outra mãe, né, que é, enfim, a gente sabe disso, a gente sabe. Então, enfim, vamos passar. Eu vou tentar agora, porque eu quero dar a aula toda. Eu gostei dessa participação, porque é isso mesmo que acontece e que acontecia. Gente, a gente tem vários exemplos disso na história bíblica. Então, podemos passar, Robson? Eu quero ver se eu chego em alguns temas. Bom, aqui eu coloquei a informação nossa, é que existia em Israel 3 Faz tipos o de seguinte, jurisdições, né? ô Gabriel, continua daqui a pouco que a conexão tá para cair em menos de 1 minuto. Então tá bom. Aí a gente Então, Ontem morreu outro negro lá nos Estados Unidos. É? Em Atlanta. Vixe. A polícia matou. A manifestação ontem estava um absurdo lá, a manifestação enorme. Atlanta é a minha cidade de referência lá nos Estados Unidos. É. Eu tenho um irmão que mora lá e eu conheço a cidade bem de perto, assim, né? Tive a oportunidade de passear por lá. Minha família morou lá uns meses, minha esposa e minhas filhas. E assim, Atlanta é uma cidade onde essa questão é fortíssima. É a cidade né, onde começou o ministério do Martin Luther King, né? Começou em Atlanta e de lá para o movimento cresceu para o resto dos Estados Unidos, mas... Ei, gente... desculpa, Sônia, pode falar. Não, a gente está fazendo um comentário enquanto você chegava. Então, tudo bem. Pode ir. Então tá, você que sabe. Não tinha nada a ver com a aula, não. É porque um outro negro ontem foi morto pela polícia nos Estados Unidos, em Atlanta. Gente, o mundo tá... 2020 tá uma coisa muito doida, né? Muito doida. Tem um colega que falou que ele tem dó do camarada Globo que vai ter que redigir a retrospectiva 2020 né? Tá com dó dele. Vai ser um serviço. Vai ter que fazer a retrospectiva só das coisas boas. Pois é. Aí vai ser, né? Um diz o outro, né? Vai ser mais fácil, porque tá realmente difícil. Gente, coisa boa não dá ibope, não. Pois é. A Globo que eu diga. Vamos lá, vamos passar agora pro... Vou tentar adiantar aqui, porque assuntos aqui que eu queria trabalhar também. Pode passar isso também, Robson. Aqui eu vou chover no molhado. Bom, e o povo? A gente falou da classe sacerdotal, né? Ok. Falar aos líderes espirituais, o Senhor se dirigiu ao povo. Então, o abandono do cônjuge estava ameaçando o desmoronamento do lar em Israel. Então, há uma questão também social aqui muito complicada. Malaquias continuou apresentando perguntas. Se Deus é realmente Pai e Criador, então como os filhos e criaturas dele, numa relação vertical, eles deviam mostrar lealdade uns para com os outros na relação horizontal? Então, há um problema aqui, um problema na relação vertical, Deus e povo, mas também um problema agora na relação horizontal, o povo para com o próprio povo. Assim como a classe sacerdotal negligente em relação ao próprio povo. Podemos passar.
Ok, deixa eu pegar aqui desse slide o que é o seguinte: a base de uma sociedade sadia não vem da classe política e nem mesmo da classe religiosa, mas da própria família, que na sua esfera pratica em obediência à lei de Deus. Bom, isso aqui eu estou tomando um partido numa ideia talvez sociológica que eu tenho, mas vocês estão livres aí para discordar de mim. Mas eu entendo que a base de uma sociedade sadia é a família. Então, se a família é a esfera, é a primeiríssima instância, né, das camadas sociais, onde as coisas vão acontecer. E, então, se há uma família, por exemplo, aí eu estou pensando no governo teocrático, lá em Israel. Se a gente, então, entende que a família zela pelo testemunho, zela pelo conhecimento, zela pelo culto, pelo serviço ao Senhor, a gente vai ter uma sociedade sadia. E na própria sociedade de Malaquias, a gente já tinha problemas de aliança, problemas na relação, né, marital. Então, é uma denúncia que Malaquias vai fazer aqui. Então, o que estava acontecendo ali? Podemos passar para o próximo. Essa infidelidade marital, ela profanava a aliança com Deus também. E os crentes de Israel estavam abandonando e contratando o matrimônio com mulheres não convertidas. Como o próprio diz, adoradoras de Deus estranho. Gente, nós já falamos em outras aulas aqui da classe de história da história, da classe de história, que essa questão de casamento misto para aqueles dias de Israel era muito sério. Era uma questão seríssima. Dentro do que a gente entende como aliança, o propósito que Deus tinha para a nação, enfim. Né? Não era um problema étnico somente, não. Okay. E esse casamento misto, que era uma desobediência a Deus, ele já estava culminando naquilo que seria a eliminação da congregação, sendo que Deus tinha um projeto para aquele povo. Pode passar, por favor, Robson. Então, aqui, chorar e gemer, como a gente vê lá no capítulo 2, versículo 13, não adianta. Quando se fala do pecado, interessante que Deus estava condenando essa religiosidade, essas expressões emocionais, vazias de sentido e vazias de coração, porque olha só, muitas pessoas hoje choram, gemem, tentam, joelham durante os cultos, mas a vida lá fora pega o primeiro problema no trânsito, já briga. Né? Então, o falso quebrantamento é um problema muito sério. Né? A gente vê isso nos nossos dias. Às vezes, quando a gente não vê em nós, a gente vê o falso quebrantamento acontecendo. Agora, o que Deus quer é quebrantamento, não é emoção, não é semblante triste. Né? Igual a minha menina de 2 anos. Eu chamo a atenção uma coisa, ela faz um semblante triste, mas depois de 20 minutos está fazendo a mesma coisa. Não adianta. O que Deus quer... A cara quer, do gato de botas do Shrek, né? Pois é. O que Deus quer é mudança de coração. Agora, nesse caso específico do matrimônio, Deus pediu para que isso fosse resolvido. Isso devia ser resolvido. Né? Ok. Existe, até coloquei assim, a reticência, a questão do divórcio, né, na Bíblia. Eu vou deixar isso aí para uma outra oportunidade, se eu for convidado novamente, ou quem sabe eu esteja na classe, né, de forma mais definitiva nos próximos semestres, né, mas a gente fala disso na próxima oportunidade. Podemos passar, Robson? Mas a questão do divórcio eu ia falar, mas a gente está sem tempo já. Eu vou pedir só então, uns minutinhos, se já tiver avançado, para a gente falar então do juízo. Então, a religião de palavras e divorciada da moral desafia o Deus do juízo. Então, são afrontas. Cuidado, gente. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, tá? A gente não pode esquecer disso, é o mesmo Deus. Então, os judeus voltados do exílio esperavam o Messias como Deus do juízo, ou seja, o juiz vem, o Messias chegou. Gente, sem qualquer alusão política aqui, né, no nosso país, mas o Messias chegou. Agora, o Flávio está vibrando ali, é a hora de ver minorias, por exemplo, né, algumas classes sendo
destruídas. O juízo chegou. Agora, ok, o que acontece? Desculpa aí as referências, mas o que acontece? A gente vai caindo em alguns erros de julgamento das nações opressoras, mas só que a gente está vivendo sobre o juízo de Deus, porque a gente deve separar uma coisa da outra. Existe o final de Deus, que é o julgamento definitivo, onde todo mundo vai passar, inclusive a igreja, os santos, mas também juízos específicos, castigos que acontecem hoje, nessa esfera horizontal da história. Então, hoje nós podemos colher algumas, até no nosso catecismo, se eu não me engano, sobre a esperança dos santos, se eu não me engano, o fato de que se um crente viver, de certa forma, um período, né, de afastamento, ele pode colher problemas, colher frutos desse afastamento. O que acontece com as nossas atitudes, às vezes. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós não estamos isentos, porque somos crentes, de da ira de Deus. Não é porque somos justificados, porque Jesus perdoou todos os pecados, até os do futuro, que nós temos pecar. Se pecamos, nós vamos colher o fruto do pecado, mas também nós vamos pagar por esse pecado. E se essa prática permanecer, é muito perigoso para a nossa vida, porque Deus é Deus, ele continua sendo, Deus não mudou, né? Deus não se converteu com Jesus Cristo. Ok, Deus foi revelado ainda mais, a face de Deus ainda foi revelada em Jesus Cristo. Por exemplo, é com Jesus que nós tomamos ciência de que não adianta você ter o roubo, né? Aliás, não adianta você cometer o assassinato. Simplesmente a prática, se você já despreza seu irmão no coração, com ira mortífera, você já é um assassino potencial. Então, torna mais evidente com Jesus, nessa ideia do caráter santo de Deus. Ok, então, antes da vinda do Senhor, chegaria o meu mensageiro, né? Que em hebraico é o Malaquias mesmo, é o nome Malaquias. Aqui há uma profecia que se refere então a Cristo, enquanto o anjo se refere a Cristo, como aqueles que vão, né, operar ali aqui já tem uma questão escatológica, né? É importante lembrar que com a vinda de João Batista, o ministério de João Batista, aliás, e com a vinda de Messias, a gente já tem o início da era escatológica. Então, o processo já está acontecendo. Hoje a igreja vive esse processo escatológico, né? Esse tempo escatológico, já esperando o retorno do Messias glorificado. Mas o juízo começou. O juízo está aí. Agora ele vai ser definitivo, assim como a vinda do reino de Deus vai ser definitiva também, porque o reino de Deus já está no nosso meio. Que é a importância de pensar a ética cristã. Por que a gente pode pensar numa ética cristã, numa ética do reino? Porque o reino de Deus já está no nosso meio. Por que essas cobranças, essas denúncias de Malaquias são importantes para nós? Porque já estamos vivendo o reino de Deus. Vamos vivê-lo em plenitude na segunda vinda de Cristo. Ok? Então, para a gente finalizar, falar do dízimo também, mas deixa quieto, né? Eu vou ir para o Robson do meu canal, eu vou postar hoje o vídeo sobre o dízimo. Quem quiser assistir, eu vou falar de Malaquias, no contexto de Malaquias. Ok. Tá aqui, purificador do povo. Podemos passar, Robson? Pode passar aqui. Então, Deus deixa uma palavra de juízo em Malaquias 3:5. Eu vou pedir para vocês lerem em casa. Já estão em casa, né? Lerem depois. Ao ato aqui Mas então, vocês podem ler depois, porque eu estou correndo mesmo, né? Então, Deus tem uma palavra para os ladrões, para os feiticeiros, de ontem e de hoje, tá? Para os adúlteros, para os mentirosos fiéis. Aqui eu coloquei, por minha própria conta, para os patrões injustos. Não sei se alguém aqui é patrão, né? Mas também tem os empregados injustos, né? Tem os patrões. Gente, eu não vou contar, eu não posso contar o santo, eu posso falar onde é. Aqui em Santa Luzia está vivendo conflitos, irmãos que são da igreja, um é patrão, o outro é empregado, da mesma empresa, e não estão se relacionando bem. Conversando, a gente vê que
essa pessoa estava trabalhando 3 meses sem receber um... Aí a gente vai vendo aí algumas questões, né? Todos batizados, são questões bem complicadas, né? Enfim. Mas porque eu sou sócio majoritário, ele entrou com pouca parte, então a empresa não deu lucro, então eu não vou pagar. Sabe? Bem sérias, mas que há problemas, há padrões que a Bíblia já nos apresenta. Opressores sociais. Aqui eu coloquei também por minha própria conta, mas fazendo uma leitura fiel que está em Malaquias. As opressões sociais acontecem, não só da classe sacerdotal, aqui no caso, mas do próprio povo. Há pessoas que, por exemplo, os que são patrões, né? Os que têm mais posse, os que, de certa forma, limitam a liberdade do outro. Dá uma denúncia também para o que acontecia muito, e aconteceu muito no pós-exílio, que é a questão do ultranacionalismo que vai crescendo em Israel, tanto que mais tarde vai ter seitas assim, né, grupos assim, ultranacionais. E esse ultranacionalismo, ele é perigoso. A gente vê hoje, nos nossos dias, isso acontecendo. Então, são questões que estão aí, e que estavam lá, e que Deus fala, olha, tomem cuidado. E mais que cuidado, olha, vocês que estão vivendo assim, vocês que oprimem o seu irmão, vocês que estão oprimindo o próximo, vocês já estão em juízo, vocês vão receber o juízo. Podemos passar? Aqui eu ia falar do dízimo, mas a gente não vai ter tempo. Pode passar, Robson, por favor. Já estamos praticamente no finalmente. E eu quero fechar, então, com a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, há toda uma indagação invejosa. Vamos ler lá? Essa aqui a gente precisa ler. Versículo 14. Vós dizeis, inútil vir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Uma pergunta. Nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então não vale a pena, né? Se eles prosperam sendo daquela forma, por que tanto sacrifício para se Deus ainda cair em exílio? Não. Essa indagação que é invejosa, ela aponta para a questão do coração. Espera aí, vem cá. Quais são as suas intenções para servir a Deus? Trabalhar de Deus? Para quê? O que você quer? Então, essa é uma questão muito séria. Então, o versículo 16 já lança aqui uma questão. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome, isto é, que se lembram da sua aliança, né, do seu pacto, enfim. Então, os fiéis são os tesouros lares de Deus, como está no versículo 17, e vão ser poupados da ira, como também está no versículo 17, porque eles lembram do nome do Senhor. Há uma intenção sincera, e é isso que o Senhor quer do povo dele. Quis do povo dele e continua querendo, que o povo de Deus é um só. Sempre foi um só, em toda a Bíblia. Né? Então, o povo dele isso, que o povo dele o sirva de coração, com coração voluntário, um coração que se meta no próprio ser de Deus e não nas bênçãos dele. Gente, esse é um desafio para nós. A gente colocar na balança as nossas intenções, os nossos desejos, aquilo que está no nosso coração, para que a gente está fazendo certas coisas. Gente, tem muita gente que caminha na vida ministerial interesses. É comum, tá? Inclusive em grupos sérios, como na igreja presbiteriana, que a gente, né, conhece, que é uma boa igreja e tal. Ok. Tem algum... Eu não lembro se tem o último slide, eu mexi ontem à noite, Robson. Eu, sinceramente, eu esqueci. Tá. Não, fechar o capítulo 4, isso mesmo. O encontro com Deus. Deus tem uma palavra para o povo dele. É a palavra de esperança, de juízo, mas também de esperança. Malaquias não é só juízo. Ele diz que o sol da justiça vai nascer, que é o símbolo, né, também de uma fornalha, um fogo que purifica. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, como diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 29.
Então, do sol da justiça, né, nascendo, surgindo sobre a face da terra, tanto dizendo para a vinda, a encarnação do Verbo, que é Jesus, quanto também agora para nós da segunda vinda do Messias, glorificado. Então, ele vai derreter o orgulho dos soberbos e dos perversos, vai acabar tudo isso. Então, Deus vai totalmente a terra de todo mal, sem deixar nem raiz nem rama. Essa é a promessa de Deus. Vai ser aniquilado. Para Malaquias, longa noite de espera precede a gloriosa alvorada do Messias, o sol da justiça, que nascerá para ser a luz do mundo. Nasceu e hoje para nós é a luz do mundo, continua sendo a luz do mundo, e para nós é a luz que ilumina o nosso caminho e que nos faz andar sobre seus preceitos, servindo com fidelidade. Eu quero finalizar aqui, dizendo o seguinte, que Deus nos cobra porque Ele nos ama. Esse é o primeiro ponto. Deus tem uma promessa, Deus tem um pacto conosco, com o povo dele. Aliás, esse pacto, na verdade, eu quero ser mais teológico aqui agora, mais cuidado. Deus tem um pacto com Jesus Cristo, um pacto que acontece ainda antes da formação, da criação, que é o que a gente chama de pacto da redenção, um pacto que existia na glória, né? E esse pacto, ele vai ser revelado na história como o pacto da graça, onde então Deus elege, Deus já tinha elegido o povo, mas onde Deus escolhe na história aquele que seria seu povo. Então, o que acontece com tudo isso? Deus tem um pacto, uma aliança, e ele é zeloso para essa aliança. E nessas partes, ele é fiel todo na parte dele, e ele nos chama também para a fidelidade, lembrando que a graça de Deus, ela nos impulsiona, porque ela transforma, lá em Tito 2:11, a partir do versículo 11, diz que a graça de Deus é educadora. Ao mesmo tempo que ela nos salva gratuitamente, ela também nos impulsiona e nos educa para viver conforme Deus quer que nós vivamos. Nós não podemos esquecer disso. Então, agora, aí que há a esperança do sol da justiça. Muitas vezes no caminho, irmãs, nós vamos pensar, nós vamos olhar para Deus e olhar para a gente e falar, não dá. E glória a Deus conseguir fazer essa reflexão com tristeza, é porque Deus está no nosso coração. Agora, se ela não for desesperada, é porque Deus continua no nosso coração. Porque a tristeza, segundo Deus, nos leva o quê? Para a transformação, para a mudança. E o sol da justiça já nasceu e hoje ele brilha em nós, na nossa vida, na igreja. E quando nós falhamos em cumprir aquilo que Deus quer que nós vamos, nós olhamos para a justiça. Ele nos ilumina, ele ilumina as trevas que existem no nosso coração ainda. Gente, não ignoremos isso. Existem trevas nos nossos corações ainda, que precisam ser tratadas até o dia que nós estaremos com o Senhor. Fica aqui minha contribuição humilde e peço desculpas aí pelos deslizes aqui com a tecnologia e também com a correria. E obrigado, Robson, pelo convite. É quase uma convocação.